Olá! Hoje a gente vai conversar sobre autoestima. Um assunto que está sempre em pauta, mas que a gente não para pensar no sentido real de como que a gente constrói essa autoestima ao longo do tempo. De onde você acha que vem a sua autoestima? O quanto você se aprecia, o quanto você se dá valor, o quanto você se olha, o quanto você acredita em você. A nossa autoestima e a forma que a gente constrói faz com que a gente tenha mais autoconfiança ou menos autoconfiança. Ou a gente tem mais coragem de enfrentar algumas coisas na vida, ou a gente tem menos coragem. Como será que foi a construção da sua autoestima? Como será que você se vê hoje? Quando você entra no banheiro, se olha no espelho, o que será que vem na sua cabeça? Quais são os pensamentos que norteiam a sua mente quando você se olha? Será que você se acha bonita? Você se acha competente? Você se acha inteligente? O que será que fizeram você acreditar sobre você? Talvez você seja aquela pessoa que usa a seguinte narrativa: eu não me arrumo, não gosto de me arrumar, não gosto de seguir esses padrões, acho que a mulher tem que ficar livre e ela não precisa se arrumar para ser bonita e para ser bela. Concordo com você que a gente não precisa entrar numa onda de sempre estar impecável. Eu tenho que sempre estar bonita, mas eu quero que você pare para pensar de um outro lado. Quando você simplesmente não olha para você, não coloca uma roupa bacana, não faz uma maquiagem, não arruma o seu cabelo, e aí você trabalha ainda de home office, de qualquer jeito. Para pensar quantas pessoas hoje trabalham de home office, não se arrumam mais, não colocam mais uma roupa bacana, porque estão em casa. E final de semana acontece muito isso. Muitas pessoas me perguntam: Grace, você também faz maquiagem aos finais de semana? E eu falo: sempre. Por quê? Eu quero que você pare para pensar nisso que eu vou trazer para você agora. Você se arruma para o outro ou você se arruma para você? É essa que é a grande diferença quando a gente vai construir uma autoestima e a gente está pensando no outro, naquela pessoa que vai te ver no computador, ao invés de você pensar em você. Quando você tá em casa e você se olha no espelho e você fala: nossa, como eu tô bonita, como eu tô bacana, como o meu corpo tá legal, eu tô correndo atrás de cuidar do meu corpo. E aí a gente tá falando dessa autoestima externa, que é o nosso físico. A nossa autoestima não é só o nosso físico, mas ela é uma parte disso. Então, quando você se arruma e você se olha no espelho e você tá bonita, você tá maquiada, com o cabelo arrumado, a imagem que você manda pro seu cérebro, a mensagem que você envia pra cá é: eu estou bonita, eu me aprovo. E isso faz com que a sua autoconfiança aumente. Mas quando você não se arruma, você tá sempre daquele jeito, toda desgrenhada, qualquer roupa furada, e aí você tá lá na sua casa, trabalhando no computador, ninguém tá te vendo, você não fez nenhuma reunião, mas você está se vendo. Você, quando vai ao banheiro, você se olha no espelho e você pensa: meu Deus, eu tô toda desarrumada, olha o meu cabelo, meu Deus, olha a minha cara. E essa mensagem que você manda para sua mente, uma mensagem de desaprovação. Você está se desaprovando. A cada vez que você se olha no espelho, todos os dias você tem essa rotina de ir ao banheiro, se olhar e você tá toda desarrumada. O que será que você acha que você vai construir na sua mente sobre a sua autoestima? Para pensar nesse pequeno detalhe que é uma situação corriqueira do nosso dia a dia, fazer home office, estar em casa às vezes com a família no final de semana. E por que não estar arrumada ao invés de desarrumada? Quero que você pare para pensar nisso. Esse é um ponto muito importante na construção da sua autoestima. Um outro ponto importante que eu quero trazer para que você possa refletir sobre a sua autoestima. E outro dia eu vi uma pessoa muito famosa na internet mostrando um vídeo dela fazendo as coisas dentro de casa e depois ela comendo um bolo inteiro. E eu fiquei muito chocada com aquilo, porque essa pessoa é uma pessoa conhecida. E aí eu fiquei pensando: nossa, como nós seres humanos utilizamos desculpas para não fazer coisas por nós.
Então o fato dela cuidar da casa, dela se dedicar à família, fez com que ela entendesse que ela podia se permitir comer um bolo. E ela fala muito sobre isso, sobre eu me permito comer. Então, eu quero que você pare para pensar aí na sua vida o quanto você utiliza essa desculpa de se permitir fazer coisas como se fosse um prazer imediato. Seja comer muito doce, seja bebida alcoólica durante a semana ou no final de semana, seja o que você utiliza como desculpa para se permitir. Esse se permitir, ele vem de uma palavra chamada compaixão. Eu tenho compaixão de mim. Eu sofro tanto. Eu não estou bonita, eu não estou bela, eu não malho, eu não vou, eu não treino, eu não tenho o que eu quero, eu não conquistei ainda as coisas que eu gostaria. Então eu me permito fazer alguma coisa para compensar essa outra coisa que eu não consegui. Mas para pensar, isso tudo é uma história da nossa mente. A nossa mente, ela conta histórias, muitas histórias, para que a gente se engane. Então, ou a gente vai utilizar o lado sábio da nossa mente, ou a gente vai utilizar o lado crítico. O lado crítico é justamente isso, quando você começa alguma coisa nova. Você foi lá, você foi pra academia um dia, ficou lá, fez os exercícios, voltou pra casa toda dolorida. O que o pensamento do crítico vem e fala? Desiste disso. Pra que você vai pra academia? Isso não resolve nada. Vai lá, se permite, come um docinho. E esse crítico, ele tá aqui o tempo todo no seu ouvido. Não se arruma não. Pra que você vai se arrumar? Você vai ficar em casa, você vai fazer home office. Você não precisa se arrumar. Que bobeira isso. E aí você acredita naquilo e você continua sem se arrumar. Não, você não precisa fazer isso, porque isso tudo é uma obrigação. As mulheres se obrigam a se arrumar porque elas precisam estar bonitas para o marido, para as pessoas. Não, você precisa estar bonita para você. Você precisa olhar para você e ter prazer de olhar para você. E isso independe do lugar que você vai ou aonde você vai estar. É o seu sentimento com você mesma. Então eu tô te explicando tudo isso, contando essa historinha, para que você perceba que essa compaixão, esse eu me permito, muitas vezes ele tá num lugar de vítima, de falta de ação, de ir em busca daquilo que você quer. E muitas vezes, quando a gente tá escondido nesse crítico, a gente acredita nessa voz do crítico, a gente também quer se esconder de vários traumas que estão dentro da gente. A gente não quer parar para pensar naquilo que dói. Mas isso é uma outra história. Eu quero que hoje você só pare para pensar o quanto você tem repetido isso para você. Eu me permito, e aí você se entrega para esses desejos imediatos e não faz o que precisa ser feito para olhar para sua autoestima verdadeira, que ela é o quê? Uma construção. Você não vai mudar a sua autoestima de um dia para o outro. Até porque você não construiu de um dia para o outro, você demorou uma vida para construir essa autoestima, baseada em coisas que falaram para você, baseada em coisas que você escutou dos seus pais, dos seus professores, dos seus mentores, dos seus amigos, daquilo que você acreditou sobre você, talvez sobre um parceiro de vida que passou pela sua vida e falou algumas coisas que não eram legais e fez você acreditar que você era menos do que você pode ser. E aí você se apega nessa compaixão de se permitir fazer coisas que são ruins para o seu corpo. Então para pensar nisso e vamos para o próximo ponto. Outro ponto importante, quando vem aquela voz que diz que a gente precisa ser realista. Esse realismo, ele tá muito ligado com o nosso crítico. É aquela voz que quer te proteger. É aquela voz que diz assim, essa pessoa não gosta de você, melhor você não chegar perto dela. Não vai dar certo, não vai dar certo. E aí você começa a acreditar que é melhor você ser realista, você já se preparar para o pior. Porque quando você se prepara para o pior, você não faz ações
com o seu sentir. Você faz ações baseado naquilo que você acredita e que você nem sabe se aquilo é real. Então, aquela pessoa que o seu crítico disse, ela não gosta de você, nem chega perto dela, faz com que você se mantenha distante, que você nem se relacione com essa pessoa. Você passa a nem conhecer essa pessoa. Na verdade, muito pelo contrário, você faz um preconceito que essa pessoa não vai gostar de você e não vai falar com você. E aí, o que você faz quando você pensa nisso? Você se diminui. Você acha que as pessoas não vão gostar de você. E para você se proteger dessa rejeição, você simplesmente nem chega perto. E esse é um perigo dentro da construção da autoestima, que é a construção do seu ver enquanto identidade. Qual que é a sua visão da sua identidade, da sua pessoa, da sua essência? E aí você começa a ficar retraído. Você fica sem coragem de agir na vida. Você fica sem coragem de se posicionar. Você fica sem coragem de falar aquilo que você pensa ou de falar alguma coisa contrária àquilo que alguém diz para você. Então, preservar e construir essa autoestima é sobre você acreditar em quem você é sobre ter voz sobre quem você é sobre ter coragem de dizer quem você é. E isso faz todo sentido quando você começa a perceber aonde essa voz do crítico tá aqui te dizendo mentiras para que você sinta compaixão de você, para que você fique nesse lugar de realista e de não dar passos em direção a ações que você ainda não conhece. Pessoas que talvez você não conheça, mas que talvez sejam importantes para o seu caminho, que talvez você vai criar uma nova amizade. Entende? Facilita o caminho de você experimentar coisas novas quando você tem uma autoestima florescida em você. Quando você tem uma baixa autoestima, o que acontece? Você não acredita em você, você não aceita um convite de um trabalho que, por exemplo, seja para uma posição maior do que a sua. Alguém te chama para fazer uma palestra e você diz, não, eu não consigo, eu não tenho como. E muito disso acontece no nosso dia a dia. Então, se você quer conhecer alguém, você não tem coragem de conhecer alguém, você não tem coragem de conversar com uma pessoa que você não conhece por medo de errar, você não tem coragem de mostrar quem você é, porque você acha que aquela outra pessoa vai te julgar. Então tudo isso tem a ver com a construção da sua autoestima, da sua visão em relação à sua identidade, em relação a quem você é. E isso tudo é muito importante para que você possa existir nesse mundo. Senão você fica o tempo todo retraída, sem viver o que o mundo tem para te oferecer. E o último ponto, mas não menos importante, é cuidado para você não se transformar naquela pessoa desagradável, aquela pessoa que acha que ninguém gosta dela, que tem alguma coisa contra todo mundo, que entende que todas as pessoas estão olhando para ela de uma forma estranha, que as pessoas estão julgando ela pelo quanto de dinheiro ela tem, ou pela falta de recursos dela, ou porque ela não é bonita, ou porque ela não é agradável, porque na verdade ela não se faz agradável. Ela já transforma a própria personalidade para não ficar agradável, para que as pessoas não aceitem ela, para que as pessoas se mantenham distantes dela e depois ela vem e faz o discurso de vítima. Ninguém gosta de mim, as pessoas me julgam, as pessoas me mantêm distante porque eu não tenho recursos, as pessoas me mantêm distante porque eu não tenho condições financeiras, as pessoas me mantêm distante porque elas não gostam de mim. Então eu quero que você pare para pensar. A construção da sua autoestima, ela tem muito a ver com o seu olhar sobre você. Não é sobre o outro. As pessoas não estão preocupadas com você. Você acha, imagina, se todas as pessoas vão estar preocupadas com uma única pessoa, olhando para aquela pessoa, pensando do que aquela pessoa está pensando. Hoje em dia todo mundo tem muita coisa para fazer. Hoje em dia todo mundo tem muitas atribuições. Então não pense que você é a última bolacha do pacote e todo mundo vai estar olhando para você, vai estar te julgando, vai estar te criticando. Não! As pessoas não estão preocupadas com isso. A única pessoa que se preocupa com isso é você
mesma e você perde tempo pensando isso sobre as pessoas, pensando que as pessoas estão olhando para você. Esquece isso. As pessoas não estão olhando para você. Quem precisa olhar para você é você mesma. Você entender quem você é. Você entender qual o valor que você tem. Você construir essa autoestima aos poucos. Seja treinando, cuidando de você, fazendo uma maquiagem, colocando uma roupa bacana. E para tudo isso a gente não precisa de dinheiro. A gente precisa de vontade. A gente precisa ter ações para que a gente possa cuidar da gente. Lembra que o seu corpo é o seu templo, é aonde está a sua vida, é aonde você habita. Sem o seu corpo, você não consegue fazer nada. Então, olha para quem você é, olha para as coisas bonitas que tem em você. Se faz bonita, se faça agradável para você mesmo. Cuide de você, cuide do seu templo. Um beijo.